Fala, meu aluno, minha aluna, professor Wendel Silva aqui com você, teu professor de matemática e raciocínio lógico, que vai direcionar até o caminho da tua aprovação, onde a gente vai gabaritar todas as questões da tua prova. Em breve aí você vai estar com o nome no DOI, ou seja, no Diário Oficial do Estado, como aprovado. Aí você diz, eu recebo, professor. É isso aí, meu irmãozão. A gente vai lograr êxito em breve, aí você vai estar cursando aí, meu irmãozão, o teu tão sonhado, executando o teu tão sonhado cargo público, que é se tornar um servidor público, não é isso? Show de bola? Meu irmãozão, tópico da nossa aula de hoje é o que, professor? Tópico da nossa aula de hoje é princípio da casa dos pombos, ou também chamado de princípio das gavetas. Tópico extremamente importante para a tua prova, certo? Ele é indispensável, você não pode ir para a sua prova sem abordar esse tópico, então você precisa dar uma atenção especial para essas informações, bizus e dicas que eu vou passar nesses nossos blocos de aula, pois vão ser super importantes para a tua prova, não só para a tua prova, mas para qualquer concurso que você vier a fazer. Show de bola? Tranquilo? Então é isso aí, meu irmãozão. Ó, peço que você que ainda não nos acompanha nas minhas redes sociais, ó, o Instagramzinho aqui na sua tela, Instagramzinho @Prof. Wendel Silva. Show de bola? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Professor, beleza, princípio da casa dos pombos. Também é chamado de princípio das gavetas. O que que vem a ser, professor? Meu princípio da casa dos pombos. Galera, o princípio da casa dos pombos, ele vem a ser o quê, professor? O meu conceito é o quê? Que princípio da casa dos pombos, ou princípio do pombal, na informação de que N pombos devam ser postos em M casas, onde o N é maior do que o M. Pelo menos uma casa irá conter mais de um pombo. Ou seja, professor, de acordo com essas informações, o que eu preciso estar ligado dentro das informações que ele me informou? Ele te informou que você tem o quê? Que você tem o número de pombos, ele sempre deve ser maior do que o meu número de casas, para que eu possa efetuar o que, professor? Para que eu possa efetuar as divisões corretamente, onde vai ocorrer de pelo menos, olha só, pelo menos ter algumas dessas informações dentro da minha quantidade de casas, certo? Então, primeira informação que você já vai precisar anotar é que a minha quantidade de pombos, ela sempre vai ser maior do que a minha quantidade de casas. Show de bola? Espertão? Então, vamos lá comigo. Pega as informações agora, ó. Meu irmãozão, observa comigo, dentro do teu materialzão, que eu até coloquei o desenhozinho dos pombos aí, ó. Se temos mais pombos do que casa, o que que acontece? Acontece que pelo menos 2 pombos ficarão na mesma casa. É uma distribuição, ó, onde esse pombo de número 1, ó, ele pode ficar como, professor? Ó, ele pode ficar dentro dessa casa. Esse pombo de número 2 pode ficar dentro dessa segunda casa. Esse pombo de número 3 pode ficar dentro dessa casa. Então aí, ó, eu tenho um pombo em cada casa. Esse meu pombo que sobrou aqui, ó, esse pombo restante, ele pode o quê, professor? Ele pode vir para a primeira casa e aí vai ficar o quê? Vai ficar pelo menos 2 pombos em uma mesma casa. Ele também pode vir para essa segunda casa, também vai ser pelo menos 2 pombos em uma mesma casa, ou ele pode vir para essa minha terceira casa, que também vai ser o que, professor? Pelo menos 2 pombos em uma mesma casa. Ou eles também podem vir como, professor? Eles podem vir. Esse primeiro pombo pode vir para essa casa. Esse segundo pombo pode vir para essa casa.
Este terceiro pombo pode vir para essa casa e esse quarto pombo também pode vir para essa casa. Isso não me impede. O que que eu estou fazendo, professor? Eu estou organizando a minha quantidade de pombos em minha quantidade de casas. O que que eu posso dizer daí? Eu posso dizer que eu tenho 4 pombos em uma mesma casa, ou seja, em uma única casa. Mas para acontecer essa distribuição de pombos corretamente, em que pelo menos 2 pombos, olha só, você sempre vai ter que usar a palavra pelo menos, tá bom? Ó, pelo menos, por quê? Porque isso vai significar uma distribuição para menos, ou seja, num fator mínimo de distribuição de pombo em respectivamente cada casa. Ó, como é que eu tenho? Pelo menos 2 pombos ficarão na mesma casa. Então eu quero que 2 desses pombos, ou seja, pelo menos 2 deles, permaneçam ocupando uma casa. Ó, se eu efetuar a distribuição, ó, esse pombo com essa casa, esse outro pombo com essa outra casa e esse outro pombo com essa casa, o que está acontecendo? Pelo menos um estão dentro de uma casa, não é? Esse outro pombozinho aqui, ó, que tá sobrando. Se eu colocar ele aqui, ó, na minha primeira casa, o que que vai acontecer? Vai acontecer que pelo menos 2 pombos ficarão na mesma casa. Se eu colocar ele aqui também, ó, nessa minha segunda casa, o que que vai ocorrer? Vai ocorrer de pelo menos 2 pombos ocuparem também a mesma casa. Se eu colocar esse outro pombo aqui, ó, nessa terceira casa, o que que vai ocorrer? Vai novamente ocorrer de pelo menos 2 pombos ocuparem a mesma casa. Ou seja, esse daí é um sistema de distribuição, entendeu? Onde você está o quê? Você está colocando, ó, em um fator mínimo, ó, pelo menos 2 pombos em uma casa. E isso não configura que pode ser a primeira, que pode ser a segunda, que pode ser a terceira. Isso não interfere. O que, que ele está dizendo? Que pelo menos 2 ocuparão a mesma casa. Show de bola? Então é basicamente isso. E outro detalhe, você nunca pode esquecer essa informação, ó. O meu número de pombos, ó, o meu número de pombos, ele sempre tem que ser maior do que o meu número de casas. Show de bola? Você sempre vai ter que efetuar isso. Se você pegar a quantidade de casas e ela estiver maior do que a minha quantidade de pombos, você nem marca essa alternativa. Por quê? Porque ela não dá certo. Show de bola? E para te explicar isso aqui, eu vou te ensinar alguns métodos que vão facilitar a tua vida de uma vez por todas nesse conteúdo aqui, certo? Eu vou te explicar uns bizus, aliás, uma formulazinha aonde você vai usar e você vai resolver qualquer questão de princípio da casa dos pombos. Professor, qual é esse esquema de resolução que você quer me passar? Primeiro ponto, vem comigo, ó. O esquema de resolução que eu vou te passar, vou colocar aqui, ó. Esquema, ó, não esquece, esquema de resolução. Isso aqui vai te ajudar muito, meu irmãozão, a compreender questões de princípio das casas dos pombos, ó. Esse esquema de resolução, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o seu número de pombos, ó. Vai pegar o número de pombos que você tem, ó. Número de pombos e você vai dividir por quem, professor? Pelo meu número de casas, ó. Você vai dividir o meu número de pombos por quem, professor? Pelo meu número de casas, ó. Então guarda essa informação aqui. Você vai dividir o seu número de pombos
pelo meu número de casas. Show de bola, professor, show de bola. Aí você dividiu o meu número de pombos pelo meu número de casas. O que que vai acontecer, professor? Ó, o meu divisor aqui vai ter o quê? O meu número de casas. O meu quociente aqui, ó, vai ser um número X, que eu não sei quem é ainda. E aqui você vai ter o quê, professor? Ó, e aqui você vai ter o resto. Isso daqui, ele vai te levar a duas hipóteses, tá bom? Hipótese um e a hipótese de número 2. Isso aqui, galera, vai fazer com que você resolva qualquer questão de princípio da casa dos pombos. Ó, esse esquema de resolução, ele vai te levar o quê? Ele vai te levar a duas hipóteses, tá bom? Ó, primeira hipótese, ó, é essa aqui. A minha primeira hipótese, o que que vai acontecer? É o seguinte, professor, ó, o meu resto, ele é igual a zero. O meu resto, quando ele for igual a zero, o que que eu vou dizer, professor? Quando o meu resto for igual a zero, é que, aí você vai dizer, ó, pelo menos, ó, pelo menos um, ou seja, pelo menos x, que é o número, aí você vem comigo, ó, x pombos, pelo menos x pombos, aí você vai dizer comigo, ó, ó, ocuparão, ocuparão o mesma casa. Pelo menos X pombos ocuparão a mesma casa. Então guarda essas informações aí, ó. Pelo menos X pombos ocuparão a mesma casa. Isso quando o quê, professor? Isso quando eu dividir o meu número de pombos pela minha quantidade de casas e o meu restozinho aqui que eu tenho, ó, ele foi igual a zero. Isso quer dizer que pelo menos X pombos ocuparão a mesma casa. Professor, e a minha segunda hipótese? Ó, a minha segunda hipótese é o quê? É quando o meu resto, olha só, ó, quando o meu resto ele for diferente de zero, ó, quando o meu resto ele for diferente de zero, o que é que vai acontecer, professor? Ó, você vai dizer, ó, pelo menos, ó, pelo menos, aí você vem, ó, x número, que é o x que vai dar aqui, pelo menos x número, mais o número 1 é o que, professor? Ó, pombos, pelo menos x mais 1, pombos ocuparão, olha só, pelo menos x pombos, x mais 1 pombos, ocuparão, ó, ocuparão a mesma casa. Ocuparão a mesma casa. Professor, esse conteúdo parece difícil o senhor falando aqui. Eu ainda não consegui entender. Cara, presta bem atenção comigo, ó. Eu te dei todo o bizu que vai te ajudar para resolver qualquer questão de princípio da casa dos pombos. O que é que você vai fazer? Ó, você vai pegar, esse aqui é o esquema de resolução. Você vai pegar o número de pombos que você tem, que a questão vai te dar, você vai dividir ele pelo meu número de casas, entendeu? Ó, ele vai ter um quociente. Esse quociente é quem? Ele é o x. E ele também vai ter um resto, que eu também não sei qual é. Isso daí, ele me leva para duas hipóteses. Ó, quando o resto ele for igual a zero, é porque pelo menos X pombos ocuparão a mesma casa. Ou seja, o número que der no lugar do X aqui, ó, isso quer dizer que eles vão ocupar a mesma casa. Isso aqui é o primeiro esquema de resolução.
A minha segunda hipótese, professor, a minha segunda hipótese, ela diz o quê? A minha segunda hipótese, ela diz que quando o resto ele for diferente de zero, é que aí você vai pegar, ó, pelo menos x, aí você vem, ó, mais um pombos ocuparão a mesma casa, tá bom? Ó, ocuparão a mesma casa. Professor, tem exemplo? É claro que sim, cara. Isso aqui vai facilitar a tua compreensão de princípio da casa dos pombos de uma forma que vai abrir a tua mente. Ó, presta atenção comigo, o exemplo. Considere que, em uma certa situação, há um total de 35 pombos e há um total de 5 casas. O que podemos afirmar a respeito? Primeiro, chegou, confere. O número de pombos é maior do que o número de casas? É, professor? Então tá tranquilo. Aí você vem, ó, qual foi o que eu te ensinei? Pega o número de pombos e divide pelo número de casas. Quantos pombos eu tenho aqui, professor? Eu tenho um total de 35 pombos. E quanto é a minha quantidade de casas, professor? E são 5 casas. Quanto que é, professor? 35 dividido pelo meu número 5. 35 dividido por 5, ó, é igual a 7. 7 vezes 5 é igual a quanto? A 35, não é? Ó? E aqui sobra quanto, professor? Sobra nada. Ó. O meu resto, ele foi igual a quem? Ele foi igual a zero, não foi? Se o meu resto ele é igual a zero, quer dizer que pelo menos X pombos ocuparão a mesma casa. Ó, quem é que é o X aqui? O X é o número 7. Então, o que é que eu vou fazer, professor? Aí você vem comigo, ó. Pelo menos, sempre diga pelo menos. Sempre pelo menos. Aí você vem, ó, pelo menos 7 pombos, ó. Pelo menos 7 pombos ocuparão, olha só, ocuparão a mesma, ó, a mesma casa. Por quê? Porque o meu resto, ele foi igual a quem, ó? O meu resto aqui, ó, foi igual a zero. Então, quando você fizer ali a divisão, o seu resto foi igual a zero, aí você vai dizer o quê? Você vai dizer pelo menos aí o número que você tem ali, que foi o que você dividiu, o meu que foi o quociente do número. Você vai dizer pelo menos ele é o que? Pombos ocuparão a mesma casa. Professor, mas e quando o resto for igual a zero? Quando o resto for igual a zero, aí presta atenção comigo, ó. Considere que há um total de 49 pombos e há um total de 10 casas. O que podemos afirmar é, o que eu ensinei para você, pega o número de pombos e divide pela quantidade de casas. Ó, quem é a quantidade de pombos? Não é 49 pombos, não é? Então você pega, ó, 49 pombos e divide por quem? Pela quantidade de casas, que é 10. 49 dividido por 10 é igual a quanto? É igual a 4. 4 vezes 10 é 40. Ó, 40 menos 49 sobra quanto? Sobra 9, ó. Esse 9 aqui, ele é o que, professor? Ele é o resto. O que que eu disse para você, ó? Quando o meu resto, ó, quando o meu resto ele for diferente de zero, que foi o que aconteceu, ó, o 9 não é diferente de zero? É, professor. O que que você vai dizer, ó? Você vai dizer que pelo menos x mais um pombos ocuparão a mesma casa, ó. Então você vem aqui, ó. Professor, eu não tenho que colocar uma vírgula bem aqui no 9, uma vírgula bem aqui no 4 e colocar um zero no 9 e dividir. Não, não, você não vai acrescentar vírgula com ninguém. Chegou aí, parou. Na hora que chegou aí, você para.
Aí você vem aqui, ó, pelo menos x mais 1, ó, então você vem aqui, ó, x mais 1, ó, quem que é o x, né? O 4. Então você vem, ó, 4 mais 1 é quanto, professor? 4 mais 1 é 5. Aí você vem e diz aqui, ó, pelo menos, olha só, pelo menos, aí você vem, ó, x mais 1, quem é que é o x, né? O 4. 4 mais 1, 5. Então, pelo menos 5 pombos, ó, pelo menos 5 pombos ocuparão, olha só, ocuparão a mesma, a mesma, a mesma casa. Show de bola, professor, show de bola. É só você fazer esse seguinte que eu ensinei para você, cara, tu mata toda e qualquer questão de princípio das casas dos pombos, ó. É só você lembrar desse esquemazinho de resolução. Você pega o número de pombos, divide pelo meu número de casas e aí você vai olhar, ó, o meu resto foi igual a zero? Foi, professor, foi igual a zero. Então, ó, pelo menos X pombos ocuparão a mesma casa. Professor, e quando for diferente de zero? Quando for diferente de zero, aí você vem aqui, ó, X e soma com quem, ó? E soma com 1. E pronto, aí você vai dizer, pelo menos X mais 1 pombos ocuparão a mesma casa. Cara, sério mesmo. Esse esquema de resolução aí, velho, tu passa na frente de muitos alunos. Tu passa na frente da maioria dos teus concorrentes. Por quê? Porque você tá bisurado. Show de bola? Cá pra nós, você já tá bisurado. Você não perde uma questão como essa. Por quê? Porque além de interpretar bem a questão, você já tem precedentes suficientes para identificar uma questão de princípio da casa dos pombos. Mas, professor, se ela vier em um modelo diferente, tu já vai saber como resolver. Por quê? Porque se tu sabe como calcular o princípio da casa dos pombos, você sabe fazer praticamente qualquer coisa, tanto determinar o total de pessoas quando ele não te der, ou seja, o total de pombos, você só vai fazer os grupos ordenados de acordo com o que ele te disse. Pegou o esquemazinho de resolução? Peguei, professor. Então tu já tem 80% andado. O restante é só com você, certo? Show de bola? Então, meu irmãozão, no próximo bloco eu mostrarei para vocês como é que a gente resolve questões relacionadas a princípio das casas dos pombos, certo? Então vou mostrar aí para vocês como é que vocês vão fazer. Show de bola? Tranquilo? Então, meu irmãozão, foi um prazer estar contigo. Te vejo no próximo bloco. Valeu!